Bom dia, tudo bem com você? Eu estou contente em te ver, Bom dia! Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa aula virtual. Que coisa bem legal! E aí, todos estão bem aí? Eu quero saber quem aí aprendeu o nosso bom dia. Eu quero que cada um peça para a mamãe ou para o papai para nos encaminhar pelo WhatsApp da tia Janailde esse bom dia. Eu quero ouvir todo mundo fazendo, né? Vai ser bem legal, bem divertido. Então, hoje estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus, né? Uma história bem legal. Que está onde a nossa historinha? Na Bíblia! Na Bíblia! A Bíblia conta muitas histórias bem legais. E hoje a nossa historinha está baseada em Mateus, capítulo 13, dos versículos 1 ao 23, que fala sobre o que, Débora? Sobre um semeador. Exatamente. É uma parábola muito legal. E vai ser bem legal, bem divertida. Vamos lá para nossa história! Então, a nossa historinha vai começar. Jesus, como ele andava muito, né? Lembramos que Jesus sempre andava e quando ele andava sempre tinha muitas o quê? Multidões atrás dele. Então ele começou a contar. Isso aconteceu quando ele estava próximo ao mar e aí muitas multidões vieram. E ele pediu aos seus discípulos para que colocassem ele em um barco para assim melhor contar essa parábola, né? Que é a parábola, são histórias que Jesus sempre contava para ilustrar grandes ensinamentos, né? E na Bíblia tem muitas parábolas bem legais. Então vamos falar sobre a parábola do semeador. Então Jesus iniciou a parábola dessa forma. Eis que o semeador saiu a semear. Mas o que é o semeador? Semeador é aquela pessoa, né, um homem que sai, né, com um monte de sementinhas para fazer a plantação, né? Ele vai plantar lá na terra. Então, Jesus diz, eis que o semeador saiu a semear. Olha só. Então, ele disse que ao semear, né, o homem saiu. Então, ao semear, ele falou que as sementinhas começaram a cair à beira do caminho. Olha só, caíram à beira do caminho. E esse caminho era duro. Então, a sementezinha caiu aqui, né? O semeador jogou a semente e a sementinha caiu aqui na beira do caminho. E sabe o que aconteceu? Apareceram os passarinhos e começaram a comer. Nossa! Passarinhos começaram a comer aquelas sementes em que o semeador colocou, né? Essa ilustração que diz que aqui, né, o caminho que onde foi o semeador colocou as sementes, é o caminho, ele é duro e não é bem endurecido, né? E aí os passarinhos, as pessoas, aquela multidão lá atrás dele, e aí pisaram todas as sementes, ficaram só o farelozinho. Então o passarinho começaram a comer aquele farelo. Então, o caminho, né, a terra, a semente, tudo aqui a ilustração diz o seguinte, que a semente, né, essa sementezinha é a palavra de Deus, né? E o semeador, né, que está aqui, somos nós. Jesus fala que os semeadores somos nós e nós vamos ter que, né, fazer a semeadura, que falar da palavra de Deus. Então a palavra de Deus são as sementes. E as sementes caíram aonde? No caminho. E esse caminho representa o coração da pessoa que é duro. Acredita? Coração duro, que as pessoas são tocadas, né? Elas escutam a palavra de Deus, mas não deixam levar pela palavra de Deus, porque o coração dela é duro. Então não vai entrar a palavra de Deus, infelizmente, né? E ela não pratica, né, a palavra. Ela escuta, mas não pratica.
Então, Jesus continuou, dizendo que o semeador andou e aí, né, as sementes começaram a cair em solos rochosos, cheios de pedras. Olha só quantas pedras. As sementes começaram a cair em muitas pedras. Sabe o que foi que aconteceu? A semente até achou aqui na pedra, e aí começou a nascer uma plantinha. Só que a raiz dela não era profunda, não achou a terra. E aí quando veio o sol bem quente, elas começaram a murchar. Então, quer dizer que aquela palavra de Deus, ou seja, a sementinha caiu nesse solo pedregoso, né? Mas não frutificou, ela não criou raiz. E logo que apareceu aquele sol bem quente, logo as plantinhas murcharam e elas não conseguiram dar frutos. Isso quer dizer que o coração daquela pessoa até escuta a palavra de Deus com alegria, mas infelizmente, quando vem a primeira frustração, a primeira coisa que acontece de ruim, a provação, né? Aquela primeira coisa que vem, ela acaba abandonando a palavra de Deus e fica naquela amargura. Ou seja, a palavra de Deus não foi edificada no coraçãozinho dela, que era muito pedregoso, tinha muitas pedras e não criou raiz. A próximo terreno que Jesus conta que caiu foi no terreno que tinha muitos espinhos. Olha só, tinha muitos espinhos. A sementezinha caiu, né? Mas os espinhos não deixaram que ela crescesse. Foi o que aconteceu. A plantinha ficou sufocada entre os espinhos, não é? E ela ficou sufocada. Ela não conseguiu crescer. Veio aqui a sementinha, que é a palavra de Deus, né? Veio aqui no coração dela, só que o coração dela tinha muitos espinhos, né? Tinha muita vaidade, tinha muitas coisas que ela achava que só ela podia fazer. Ela não confiava em Deus. Ela ouve a palavra, ela vai à igreja, ela fica às vezes só murmurando, fica só dizendo: poxa, mas a aula da tia Janaíde está demorando muito. Eu vou me embora, não vou ficar mais aqui não, tá demorando demais, sabe? Ela escuta a palavra de Deus, mas não pratica. Ela sempre se preocupa o dinheiro que ela vai receber, nas contas que ela vai ter que fazer, né? Comprar carro, comprar casa, comprar isso. Ela se preocupa mais com isso, ela não se preocupa com a palavra de Deus, ela não lê a Bíblia, ela não ora, né? Ela não obedece a Deus, então ela só faz o que ela quer. Ela não obedece o que Deus está pedindo para ela fazer. Então o que acontece? A palavra de Deus vem entrar no coração dela, mas ele não fica. Ele fica sufocado com muitas preocupações, com muitas coisas que vêm primeiro. A palavra de Deus para ele não é em primeiro lugar. É o que devemos fazer, é colocar em primeiro lugar, né, a palavra de Deus e a sua justiça. Nós temos que sempre buscar a palavra de Deus para saber o que ele quer, né, para falar com a gente. Então a gente precisa ouvir a Deus primeiro antes de fazer qualquer coisa. Então, esse coração aqui que recebeu a palavra, ele não faz isso. Ele sempre vai em lugares que Deus não agrada a Deus, que Deus fica muito triste, não é? Se você começar a desobedecer o papai e a mamãe, aí há lugares que papai e mamãe não querem, Deus fica muito triste. E aí a sua plantinha não vai crescer, viu? Mas Jesus continuou, né, dizendo que aquele semeador plantou as sementes em lugar junto à terra que era fértil, né? Que legal! Então, o que aconteceu com essa semente? A semente caiu em boa terra e deu frutos. Sabe, uma sementinha dessa gerou 100, 60, nossa, até 30 por uma semente,
em até 30. Então ficou 100, 60 e 30 por uma sementinha deu 100 frutos. Que legal! Isso aqui, crianças, é o coração que ouviu a palavra e praticou o que Deus queria. Então ela frutificou, ela caiu em uma terra boa, criou raízes e aquela água da raiz, ela se alimentou, o sol aqueceu e deu toda aquela vitamina para ela e cresceu e ficou forte e deu frutos. Assim é a palavra de Deus, porque nós devemos sempre, crianças, orar, ler a Bíblia e obedecer. E assim iremos crescer fortes e saudáveis. Olha só que legal! Então, crianças, a gente precisa sempre orar, ler a Bíblia e obedecer a Deus para que possamos crescer e dar frutos. Muito bem! E fazendo isso, a gente sempre pede que Jesus entre no nosso coração. Olha só! Jesus no nosso coração para poder ficar ali cuidando de tudo que a gente lê, de tudo que a gente vê. Ele vai estar ali sempre, então sempre peça em oração que Jesus entre no seu coração. Diz assim: Senhor Jesus, entre no meu coração para que eu seja uma sementinha que foi plantada em uma terra boa e que eu dê frutos. Como é que você vai dar um fruto se você não é uma árvore? Sabe o que Deus fala na palavra de Deus? Que os frutos são as outras pessoas que precisam ouvir. Você pode falar para o seu amiguinho da escola, para o seu papai, para sua mamãe, para sua vovó, tudo que você aprendeu na palavra de Deus, que Deus quer que você faça, que obedeça. Vamos ler a palavra de Deus todos os dias, vamos orar e obedecer, não é? Que assim estejamos sempre firmes nas promessas do Senhor. Senhor, dá o nosso coração, que seja uma terra fértil, que produza bons frutos, ó Pai. Cuida, Senhor, do nosso coração, dos nossos pensamentos, que possamos mais buscar de Ti, orar mais, ler mais a Tua palavra e obedecer. Que assim seja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Deus possa nos acompanhar onde quer que andarmos. Possamos nos dar sabedoria. É isso mesmo. Então, fique com Deus. Tenha um bom dia. Um beijão a todos. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima.